Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, seja bem-vindo a mais uma aula de português. Essa aula refere-se à nossa aula realizada pelo Zoom. E hoje eu convido a você, então, a pegar o seu livro no capítulo 4 de português, o seu lápis e a sua borracha, certo? O nosso título é 2 Solidariedade. E a nossa pergunta introdutória diz: como podemos praticar solidariedade? E eu convido a você, então, a abrir também a sua Bíblia no capítulo 4 de Efésios, no versículo 32. Efésios 4, 32. Vamos ver o que diz? Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha só, Jesus diz que nós devemos ser bondosos com as pessoas, ter compaixão com as pessoas, perdoar as pessoas, porque também Cristo ele é muito bom para conosco, ele também é compreensivo, ele tem compaixão e nos perdoa. Vamos orar? Grandioso Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua compaixão para conosco. Perdoe os nossos pecados, nos livra de todo mal, de todo perigo. Coloca sempre em nosso coração um ato de bondade. Nós te agradecemos por tudo, cuida dos nossos familiares, cuida das pessoas doentes e não nos deixe, Senhor, ficar doentes. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E esse texto que nós vamos estudar agora na página 4, 2 Solidariedade, é uma campanha de ação social. Observe direitinho todo o seu texto, tá aí. Sua solidariedade é um prato cheio, de 1º a 31 de julho. Alimente essa ideia e doe alimentos não perecíveis. Vamos agora para o Trocando Ideias, certo? Só que antes eu quero perguntar a você, você já viu textos como esse em algum lugar? Quando você vai aí para a escola, em outdoor, onde você vê textos como esse? Depois você manda para mim no privado porque eu quero saber, certo? Vamos lá. De acordo com o texto, o que significa solidariedade? Foi o que nós acabamos de ler na Bíblia, que o nosso Jesus nos ensinou. Solidariedade é um ato de bondade, de compreensão ao próximo. Você concorda comigo? Ah, que bom! Você já olhou no dicionário o que significa solidariedade? Eu sugiro então que você pegue o seu dicionário e olhe o que significa solidariedade lá no seu dicionário e você vai perceber que é um ato de bondade ao próximo, certo? No número 2, você já participou de alguma ação solidária na sua igreja, na escola? Você já participou de uma ação solidária? É muito importante. Sabe por quê? Porque lá na questão 3 diz assim: qual é a importância de uma ação como essa para a sociedade? Vamos ler um versículo que está na Bíblia, que nós já estudamos em ensino religioso. Está em Eclesiastes 11:1. Você vai lembrar desse texto. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Olha só, os beneficiados não são só as pessoas que recebem, mas as pessoas que também doam, as pessoas que praticam essa ação solidária, porque tudo que você faz, você é recompensado depois. Sabia? Está na Bíblia, na Palavra de Deus, no nosso manual de instrução, certo?
Então, agora nós vamos interpretar essa campanha social lá na página 5, por dentro do texto. Já pegou o seu lápis? Muito bem! Olha só. Então, esse texto é uma... Que texto é esse que a tia Karina acabou de falar? É uma propaganda comercial? É uma campanha de ação social? Ou é uma reportagem? Muito bem, uma campanha de ação social, parabéns! Então, marque um X aí em campanha de ação social. Qual é o principal objetivo desse texto? Então, lá no texto está assim: sua solidariedade é um prato cheio. De 31 a 31 de julho, alimente essa ideia e doe alimentos não perecíveis. Então, qual o objetivo do texto? É incentivar as pessoas a doar alimentos. Olha só, então o principal objetivo do texto é incentivar as pessoas a doar alimentos, né? Vamos lá para a questão de número 3. Por que as letras do título da campanha foram ilustradas, então, com alimento? Então, você observe que todas as letrinhas ali, tem feijão, macarrão, foram ilustradas com alimento. E por que, então, você acredita que essa ilustração foi feita com alimento? Então, vocês chegaram à conclusão, na nossa aula de Zoom, que foi para chamar a atenção dos leitores, não foi isso? E reforçar mesmo a campanha, chamar a atenção das pessoas. Muito bem, então tá certo. No número 4, diz assim: as imagens combinam com o texto? Com o texto escrito, você acha que as imagens elas estão combinando com o texto? Observe a imagem novamente. Se sim, você marca no sim. Se não, você vai marcar no não. E aí você vai ter que justificar por que as imagens elas combinam com o texto. Você acha que tem coerência? Se está pedindo alimento, então as imagens foram ali escritas, ilustradas com os alimentos. Eu penso que tem sim, que combinam sim com o texto, certo? Vamos lá na questão 5. Lembrando que a questão 4 é uma questão pessoal, tá bom? Questão 5. Explique os sentidos das expressões a seguir. Olha só. Sua solidariedade é um prato cheio. E a outra expressão, estou com um prato cheio de salada. Vocês já observaram que no dicionário, quando você vai pesquisar uma palavra, ela tem mais de um sentido, Tem o sentido que é real e tem também o sentido figurado, o sentido criativo da palavra. E é assim que está aqui no nosso texto. Sua solidariedade é um prato cheio. Quer dizer que esse prato cheio, ele está no sentido criativo, certo? E estou com um prato cheio de salada, é aquele prato mesmo com alface, tomate, com aquela salada bem gostosa que a mamãe prepara. Então é no sentido real. Certinho? Tá explicado? Questão de número 6. Observe a seguinte frase: alimente essa ideia. Olha só, foi o que eu acabei de falar. A letra A diz assim: o que ela quer dizer? Como é possível alimentar uma ideia? Essa expressão, ela tem um sentido criativo. Ela está pedindo ao leitor, ela pede ao leitor que incentive a ação solidária participando dela. Então, por isso que ela tem um sentido criativo, certo? Na letra B, a que a ideia da frase se refere? Essa ideia está se referindo a quê? Que o leitor, ele deve o quê? Praticar solidariedade por meio da doação de alimentos,
certo? Então, alimente essa ideia, tem um sentido um sentido criativo, incentivando a ação solidária, participando dessa ação, tá? Na letra B, essa ideia está se referindo a praticar a solidariedade por meio da doação de alimentos, certo? Está incentivando as pessoas a doarem o alimento, certinho, meus amores? Então, pronto, vamos então passar agora para o estudo da língua, certo? Na página 6. Então, meus queridos, na questão do número 7, estudo da língua, pergunta assim: em que locais você distribuiria cartazes como o da campanha solidária? Você que já participou da aula do Zoom, que já deu a sua opinião, você lembra em que locais? Você já anotou? E você que está chegando agora, em que locais você distribuiria esses cartazes? Então, pode ser supermercados, farmácias, pontos de ônibus, são vários lugares, né? Então, o que você vai fazer agora? Você vai anotar aí na questão número 7 para você não esquecer dos lugares onde você distribuiria esses cartazes. Certinho, meus amores? Muito bem! E na questão de número 8, observe a palavra destacada na frase a seguir. Sua solidariedade é um prato cheio. Sua é a palavra que está em destaque. Ela é um pronome possessivo. Pronome é a palavra usada no lugar de um substantivo. Possessivo porque se refere à posse. Meu, seu, sua, nosso, minha, certo? Refere-se à posse. Então, a quem se refere a palavra em destaque? A palavra sua está se referindo a quem? Muito bem, ao leitor, ou seja, ao interlocutor, né? Quem está lendo, quem está recebendo essa mensagem. Muito bem. Na letra B diz assim: em sua opinião, essa palavra convida o leitor a participar da campanha? Por quê? Você acha que está convidando o leitor? Sim, né? Pois a palavra sua se refere diretamente a ele, né? Diretamente à pessoa, não é verdade? Muito bem! Então, você já pode ir anotando também, né? Que se refere sim. Letra C. Se você trocasse a palavra sua por a frase teria o mesmo sentido, por quê? Ou seja, ao invés de sua, nós iríamos ler assim: a solidariedade é um prato cheio. Teria o mesmo sentido? Com certeza não, porque o leitor deixaria de ser envolvido na campanha, não é verdade? Pois é, muito bem. Vai anotando aí para você não esquecer, tá bom? Vamos lá. Letra D. Quais palavras do cartaz também incentivam o leitor a participar da campanha? Por quê? Então, nós temos duas palavras no texto que levam o leitor, então, a agir. Que palavras são essas? Alimente e doe, porque levam o leitor a agir. Certinho? Estão anotando? Estão completando aí a atividade? Muito bem! E na questão de número 10, você vai pegar então o seu dicionário agora. Isso, muito bem. Pega lá seu dicionário, dá pausa aí na telinha. Você vai pegar o seu dicionário e vai pesquisar o significado da palavra cheio, certo? E vai substituir essa palavra por outra que tenha o mesmo sentido. Por exemplo, aí tem a palavra prato cheio. Aí você vai completar com outra palavra que está aí, que você vai pesquisar no seu dicionário, certo?
quem participou pela aula do Zoom já completou essa atividade. E na questão número 11, nós vamos então analisar essas duas frases, certo? Leia as frases seguintes. As palavras em destaques indicam o mesmo sentido? Vamos ver se elas indicam o mesmo sentido? Filhinha, você é uma flor. A outra frase, uma flor para você. Vamos analisar essas duas frases. Na primeira frase, filhinha, você é uma flor. Flor está se referindo a uma palavra carinhosa, certo? E lá, uma flor para você, a pessoa então está entregando ali a flor, ou seja, tipo o vegetal mesmo, certo? Então, há uma diferença. Você vai marcar sim ou você vai marcar não? Muito bem, você vai marcar que não. Agora, nós vamos nós vamos aprender um outro conteúdo, certo? Na semana passada, na retrasada, você aprendeu separação silábica, você já sabe classificar as sílabas quanto ao número as palavras quanto ao número de sílabas. E agora nós vamos aprender sobre sílaba tônica, certo? Sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais força em uma palavra. A sílaba tônica de uma palavra, ela pode ser a última, a penúltima ou a antepenúltima, certo? Vamos agora ver na prática essa atividade. Vamos lá. Na questão 16 da página 8, diz assim: leia o nome dos alimentos que já foram arrecadados para a campanha e pinte a sílaba de som mais forte. Para você saber qual a sílaba do som mais forte, você precisa pronunciar a palavra, né? Então, nós temos arroz, arroz. Qual é a sílaba mais forte? Ros. Muito bem. Então, você vai pintar essa sílaba, certo? Feijão, feijão. Qual a sílaba mais forte? Jão. Então, você vai pintar, então, essa sílaba, certo? Farinha, farinha. Qual a sílaba mais forte? Farinha. Olha só. O rim foi pronunciado com mais força. Perceba que a sílaba tônica é a que demora mais, você demora mais pronunciando. Macarrão, macarrão. Olha só qual foi a sílaba forte. O rão. Óleo, óleo. A sílaba mais forte, o ó, óleo. Bolacha, bolacha. Muito bem, a sílaba mais forte. Perceberam que quando nós pronunciamos a palavra, a sílaba mais forte, ela é mais demorada na pronúncia? Vocês perceberam? Vamos lá. Leite, leite. Qual a sílaba mais forte? Muito bem, leite. Farofa, farofa. Qual a sílaba mais forte? Muito bem. E lá na questão 17, tem essa mesma atividade na parlenda, certo? Vamos então ver essa atividade. Você vai ler a parlenda e marcar a sílaba de som mais forte em cada palavra. Meio-dia, panela no fogo, barriga vazia. Meio-dia, macaco folia fazendo careta para Dona Sofia. Vamos então. Meio, meio.
meio. Foi mais demorado o MEI, né? Dia, dia. Olha, o som mais forte e mais demorado. Panela, panela. Fogo, fogo. Barriga, barriga, barriga. Vazia, vazia. Meio, novamente, né? Mei, de. Macaco, macaco. Olha só, pronunciamos o K. Macaco. Folia, folia. Perceberam? Fazendo, fazendo. Careta, careta. Dona, dona. Sofia, Sofia. Perceberam que a sílaba tônica é a sílaba que nós pronunciamos com maior intensidade? Perceberam também que a sílaba tônica é a que demora mais, a que se demora mais na pronúncia? Muito bem. Nós classificamos então em oxítona quando a sílaba tônica é a última. Por exemplo, temos aqui jardim, tá? Vamos lá. Jardim, jardim, jardim. Perceberam que a sílaba tônica, ela é a última. Então, nós a classificamos como oxítona, certo? Oxítona, quando a sílaba tônica é a última. Paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima. Vamos então aqui.